Existe na Bíblia Sagrada 150 salmos. Desses salmos, o salmo de número 90 é de autoria de Moisés. É o único salmo que ele escreveu, que tem a sua assinatura. E Moisés diz assim: o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que se formassem os montes e se criassem os céus, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É interessante Moisés dizendo o seguinte: o Senhor tem sido o meu refúgio, a minha habitação, a minha segurança de geração em geração. Os anos têm se passado e quando nós olhamos para a história de Moisés, ninguém melhor do que ele para escrever esse salmo. Porque desde a sua infância nós vemos o cuidado de Deus. Quando Moisés nasceu, havia um decreto. O decreto era um decreto de morte, os meninos todos deveriam morrer, todas as crianças do sexo masculino, mas Deus preservou a vida de Moisés. 3 meses ali na casa da sua mãe, depois foi colocado às margens do rio Nilo, dentro de um cesto, Deus cuidando, Deus protegendo. A filha de Faraó vai lá para tomar banho, de repente encontra aquela criança bela, bonita, dentro de um cesto, e a sua irmã de Moisés, Miriam, se coloca à disposição, chama a sua mãe para cuidar daquela criança. Então a sua mãe cuida daquela criança de Moisés. Depois vai para o palácio e lá Moisés tem a melhor educação da época. O Egito era o berço da civilização naquele tempo. E lá Moisés aprende tudo sobre as coisas que haviam naquela época. A civilização era exatamente muito moderna e avançada no Egito, naquele mundo daquela época. E Moisés cresce ali com muita graça, com muita sabedoria, e Deus cuidando dele. Com 40 anos de idade, ele vai para o deserto e lá ele se encontra com o seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian, e ali ele se casa com a filha de Jetro, e lá ele fica 40 anos, e Deus cuidando de Moisés, sempre cuidando de Moisés. Durante 40 anos nós olhamos e vemos esse cuidado de Deus. Depois, ele apacentando o rebanho do seu sogro. Certo dia, ele sobe na península do Sinai, exatamente no Monte Horebe, e ele tem uma experiência com Deus ali. Ali naquele lugar, Deus fala com ele, ele olha uma sarça e vê que aquela sarça ardia, mas não se consumia. E Deus fala a Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Não exatamente que o lugar fosse santo, mas a presença de Deus naquele lugar santificava aquele espaço. E ele fala com Moisés, tem uma missão para Moisés. E Moisés volta para o Egito, liberta o povo hebreu depois de 430 anos de escravidão. E nessa trajetória pelo deserto, nós vemos o cuidado de Deus. O mar se abre, eles passam a pé enxuto. Todos os dias o maná caía para alimentar, água brotava da rocha. É o cuidado de Deus sobre a vida de Moisés. Diz para nós o texto que nesse período de 40 anos, as suas vestes não se envelheceram, as suas sandálias não ficaram velhas, seus pés não incharam. Deus cuidando de Moisés em cada época da sua vida. Por isso, ninguém melhor do que Moisés para dizer: o Senhor tem sido o meu refúgio, a minha habitação, o meu porto seguro de geração em geração. E quando chega no final da vida de Moisés, com seus 120 anos, sua visão era perfeita, o seu corpo, o seu físico, havia vigor na vida de Moisés. E quando ele sobe lá no Monte Pisga, de lá ele tem uma visão da terra prometida, e ali naquele lugar Deus recolhe Moisés. E a Bíblia diz para nós lá em Deuteronômio, capítulo 34, que o próprio Deus sepultou Moisés ali naquele lugar e que nunca houve um profeta como Moisés, que Deus conversava, falava com ele face a face. Isso é cuidado de Deus. Na infância, na adolescência, na sua juventude, na sua idade adulta, na sua velhice, sempre Deus cuidando. Portanto, meu amigo, meu irmão, se você está preocupado com alguma coisa, lembre-se, assim como Deus cuidou da vida de Moisés, Deus também está cuidando de você, da sua casa, da sua família, do seu lar,
da sua empresa, do seu trabalho, do seu emprego. Confie em Deus, coloque a sua esperança nele, porque Ele cuida de nós em todas as fases da nossa vida. Que Ele te abençoe, que esse dia seja um dia tremendamente abençoado, que Ele guarde você, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.